genética é a área da biologia que estuda a herança, né? A herança biológica. Ou seja, a gente lembra que a gente não herda as características só do pai e da mãe, né? Nós herdamos características dos avós, né? Dos nossos antepassados, e a gente vai ver como que isso acontece. E a herança biológica é a transmissão, né? Das características ao longo das gerações, de geração. Então, o que é que Mendel fez? Qual foi o experimento, a pesquisa que ele fez? A pesquisa de Mendel foi com ervilhas. Então, Mendel escolheu ervilhas, né, porque elas possuem uma característica contrastante, ela tem facilidade de cultivo, tem um ciclo de vida curto. E aí, Mendel, ele fez cruzamentos. O que seria um cruzamento? Ele pegou, né, tá lá uma planta de ervilha, é como se fosse um pezinho de feijão, parece pé de feijão. Aí ele vai lá com uma pinçazinha, uma coisinha que pega o pólen, ele vai lá numa florzinha, puxa o pólen de uma, coloca na outra. E aí ele vai ver, essa plantinha aqui que eu polinizei, como que vai ser as características que ela vai ter, né? Quais são as características que ela vai ter? E aí ele escolheu 7 características para poder estudar. O que ele escolheu? A forma da semente. Ele percebeu que ervilhas, algumas tinham semente lisa e algumas tinham semente rugosa. Ele escolheu também a cor da semente. Algumas tinham cor amarela e algumas tinham a cor verde. A casca da semente, às vezes era cinza, às vezes era branca. A forma da vagem, às vezes ela era inchada, né, inflada, e às vezes ela era comprimida. A cor da vagem, a posição das flores e a altura das flores. Então, ele fez cruzamentos, milhares de cruzamentos, para poder estudar cada uma dessas características da ervilha, que foi a planta que ele escolheu. Então, o que Mendel observou? Né? Quando ele pega plantas, né, que ele considerava como pura, né? Vamos pegar o exemplo, a cor da semente. Ele cruzou plantas, né, de ervilha que tinha sementes verdes. Ele fez o cruzamento com ervilhas que tinham sementes amarelas. Então, essa foi o primeiro cruzamento que ele fez. Essas plantas aqui ele considera como puras, né? Quando ele fez esse cruzamento de verde com amarelo, ele teve uma surpresa, porque quando a gente imagina, né, na nossa cabeça, se a gente não conhecer genética, você ia pensar assim, eu fiz um cruzamento, né, de plantas de semente verde e amarela, deve ser que vai nascer metade verde, metade amarela, mas não. O que aconteceu? A geração parental, que é a geração de plantas puras, né, verde e amarela, deu origem a uma primeira geração, que ele chamou de geração F1, né, os filhos 1. A primeira geração, todas as plantas nasceram com sementes amarelas. Aí ele pensou, ele teve a ideia da dominância. Ele pensou, então, quer dizer que nesse caso aqui, o amarelo domina o verde, né? A característica verde, ela fica adormecida, ou então ela some. O que acontece com essa característica verde? Né? O amarelo está dominando aqui. Todas as plantas nasceram com sementes amarelas, né? Foi 100% sementes amarelas. Aí ele continuou sua pesquisa, ele não se deu por satisfeito. Ele pensou, então, dessas plantas, né, que tinham nascido todas amarelas, a da geração F1, eu vou cruzar também elas entre si. Então ele fez. E aí ele teve uma surpresa. Olha quem reapareceu. A verde. Né? Então ele teve essa característica aqui. Ela ficou escondida na geração F1, mas ela reapareceu em menor quantidade, né, na geração F2. Então ele pensou, a característica, então, ela não some, ela ficava escondida, né, ela fica escondida. E aí ele teve a ideia de recessivo, né? Nesse caso aqui, se o amarelo é a característica dominante, a verde é a característica recessiva, é aquela que fica escondida uma geração e reaparece na próxima geração, na proporção de 3:1. Então, dos milhares de cruzamentos que ele fez, sempre na mesma proporção. 75% nasce com a característica dominante e 25%
com a característica recessiva. E aí ele pensou, como que eu vou explicar isso? Tanto é que ele não foi compreendido na época. Então ele pensou, né, já que essa característica não some, ela fica lá encoberta, ele pensou no seguinte, que cada característica seria determinada por 2 fatores. Na época ainda não se tinha ideia de DNA, de gene, então cada característica vai ser determinada por um par. Eles vão se separar na formação dos gametas. Então, para cada característica, dentro de um cromossomo tem várias características, então tem vários parzinhos dentro dos cromossomos. E aí forma os gametas. Então, essa é a estrutura, né, de cruzamento genético que a gente fala. Então, para poder ficar bem esquematizada, se usa a primeira letra da característica recessiva, que é verde. Então, Vzinho, Vzinho, letras pequenas representam característica recessiva. Com letras grandes representam características dominantes. Então, se a letra maiúscula ela domina sobre a minúscula, eu posso ter Vzão, Vzinho, vai ser sempre amarelo. Quando acontece a autofecundação, dentre todas as possibilidades, vai ter a possibilidade de vir os 2 Vzinhos, reaparecendo a característica verde. Então, quando ele fez isso, e ele estudou isso, ele propôs uma lei, né? A partir dos seus experimentos, a partir da sua comprovação, ele pôde propor uma lei. Cada característica é condicionada por 2 fatores, que hoje a gente chama de alelos, que são os parzinhos que estão dentro dos cromossomos homólogos. Cada característica é condicionada por 2 fatores, e eles se separam na formação de gametas, de maneira que cada gameta recebe apenas um fator, ou seja, um alelo desse par. Existem situações em que o pai e a mãe têm olhos castanhos. Nasce uma criança de olho azul. Aí vai pensar, meu Deus, o que aconteceu? Se essa característica, né, olho azul, ficou encoberta nos pais, mas ela pode ter sido uma característica dos avós. As 2 famílias têm gerações anteriores com olhos azuis, essa característica olho azul, que é recessivo, ela pode ter ficado escondida nos pais e reaparecido no neto. É a mesma coisa que acontece nas ervilhas. Né? A característica verde ficou escondida nos pais, reapareceu nas netinhas lá das ervilhas.